Grande é esse Deus, né? Tremendo, maravilhoso, glorioso, fiel, justo, verdadeiro. Sabe que toda vez que eu ouço falar, o pastor Henrique estava falando do gigante, e, né, do Golias e Davi, e aquela coisa toda, eu fico sempre imaginando, a gente se sente tão pequeno, né? A gente se sente frágil. Em muitas situações você fala, não tem como vencer, não tem caminho para vencer. E aí de repente você olha para aquela situação e fala, tem sim. Deus está sempre disponível para nos dar força, para nos dar a estratégia, para nos dar a condição. E nós muitas vezes nos damos por derrotados por antecipação, né? A nossa visão é assim: se vem um gigante contra nós, então é impossível. Se vem alguma coisa mais forte, uma condição que exija mais recurso, alguém que tem mais cultura, qualquer coisa, parece que a gente fica travado, bloqueado, desacreditado e deixa de olhar para a promessa de Deus. Diz que o justo viverá pela fé. Então nós vamos precisar quebrar isso. Nós vamos precisar acreditar um pouco mais naquele que era, que é e que sempre será. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é o seu pedido, eu não sei qual é a sua necessidade. Até hoje eu não vi crente que veio para a igreja só por causa que amava. Eu ainda não encontrei, eu sempre encontrei os crentes, não, eu vou lá para orar, ou porque não sei o quê, e vou aproveitar e vou pedir pela porta de emprego, vou pedir. Então, nós já aprendemos uma coisa: o nosso Deus é tão maravilhoso, tão amoroso, tão zeloso, que mesmo que a gente seja, desculpa o termo, um pouco interesseiro, Ele continua nos amando. Ele continua nos amando, ele não olha. É que nem o pai quando olha para o filho, vai lá e senta no colo do pai e chama ele lindo, ou passa a mão no rosto dele. A primeira pergunta que vem depois do pai é assim: fala, filho, o que você quer? Não é? Ele já sabe que alguma coisa vai rolar, que o filho está querendo alguma coisa dele. E Deus também não é menos, ele sabe que nós estamos sempre com algum desejo retido no nosso coração, e que o que mais gostaríamos é que Ele fizesse um milagre, que Ele mudasse, que Ele estruturasse, que Ele realizasse, até as coisas mais simples ou as mais complexas, que Ele pudesse fazer. Então você que veio aqui a essa igreja hoje tem que ter essa convicção. Você não veio por causa do Marcos, você não veio por causa do pastor Fábio, do prostrado. Você veio porque sabe que há um Deus nesse lugar que vai se manifestar ao teu favor, que vai te abençoar, que vai movimentar e manifestar lá na sua casa a realização. Então não importa como está o seu coração, importa que o teu Deus é capaz de formular ou reformular ou transmitir o que for necessário. Nós estamos aí nessa série, né, Revolução para Avançar. E nós falamos que é ano de avançar, mas nós precisamos fazer uma revolução na nossa vida. Nós precisamos encarar algumas coisas, descobrir caminhos novos ou maneiras novas de vencermos situações. Porque parece que a gente vai, eu costumo dizer, né, que o cristão ele vai se acomodando, ele vai se acostumando. Ele começa no princípio, quando ele se converte, com toda a determinação, ele quer pedir, ele quer orar, mas depois o tempo vai passando e ele vai vindo assim cotidianamente, e ele começa a baixar a bola, ele começa a ficar mais tranquilo, ele já tem até lugar para sentar, tem ou não tem? Você reparou? Quem senta na ponta direita, senta na ponta direita, quem senta na ponta esquerda, senta na ponta esquerda. É um negócio meio comum, é difícil a pessoa que troca de lugar, parece que ele se acomoda naquele lugar. Um dia eu vou sacanear, um dia eu vou pegar e falar, levanta todo mundo, agora troca todo mundo de lugar, só para fazer uma bagunça santa. Por quê? Porque parece que nós nos encontramos, né, com a cadeira, mas o nosso encontro não é com a cadeira, é com Deus. Você reparou que você senta quase sempre perto das mesmas pessoas? E eu não estou falando de marido e esposa, estou falando assim até de amigos, porque como você senta mais ou menos no mesmo lugar, você encontra mais ou menos as mesmas pessoas. Mas espera aí, você está aqui porque você veio buscar algo de Jesus, ou porque você quer ficar mais acomodado? Eu não gosto de sentar perto da porta, porque toda hora aquele pessoal abre a porta. Eu não gosto de sentar muito lá do outro lado, porque lá é muito quieto. Eu gosto mais, a gente tem umas características, umas situações, né, que mexem com a gente. Você reparou isso? Só que a gente esquece que o fator principal não é esse. Se você sentar lá ou ali, o Senhor está em todos os lugares, e Ele pode todas as coisas.
Então, comece a ser livre. Comece a acreditar que Ele está na sua casa, que Ele está no seu trabalho, que Ele está com você no carro, que não importa onde você esteja. Apóstolo, mas tem gente má lá fora. Tem gente má, mas tem gente boa. E o Senhor vai te colocar do lado de gente boa. E se você tiver que ainda passar perto das pessoas más, você vai lembrar do versículo: 1000 cairão à minha esquerda, 10.000 à minha direita, mas eu não serei. Vai lembrar, porque a convicção da fé é isso, é quebrar barreiras, desfazer paradigmas. É estar no mundo, mas não ser do mundo. É andar no meio da guerra, mas sabendo que há alguém que te protege. Então hoje nós precisamos resgatar tudo isso. Por isso que nós falamos de revolução. Porque o mundo vai te empurrando, te empurrando, te empurrando. E quando você menos espera, você está acuado. Você acreditava tanto no poder, mas agora você está meio assim. Você sabia que teu descanso não era aqui, era no céu, mas você está preocupado com o que vai acontecer. E isso vai tirando a nossa condição de alegria, de vida e de paz. Fala a verdade. Se você de repente tem uma família, glória a Deus por isso. Se você tem papai e mamãe, glória a Deus por isso. Se você tem filhos, glória a Deus por isso. Se você teve trabalho, hoje talvez não tenha, fica tranquilo, Deus abre porta onde não tem porta. Eu tenho uma enfermidade, e o Senhor cura a enfermidade, cicatriza a ferida, mas eu preciso exercer aquilo que está em minha fé. Eu preciso permitir que Deus me mostre. Então eu preciso trazer uma revolução. Eu preciso resgatar, eu preciso tirar toda aquela poeira que o mundo coloca sobre nós, para enxergar as coisas maiores. Hoje eu quero falar num tema, quando ouvir, abre a visão. Diga, quando ouvir, abre a visão. E eu poderia também usar o tema aqui, a cura da visão, tá? Ou quando ouvir, abre a visão, ou a cura da visão, porque os dois terminam na mesma direção, né? Será que você já percebeu que a maior mudança que pode haver na vida de uma pessoa é quando ela ouve a palavra de Deus e permite que a palavra se estabeleça na sua própria vida? Porque ouvir a palavra é uma coisa, permitir que a palavra faça parte da sua vida é outra coisa. Quantas pessoas fazem faculdade nos dias de hoje? Uma grande parte. Hoje é bem diferente lá do passado. No passado a dificuldade era alguém conseguir entrar numa faculdade, tal. Hoje as pessoas entram com facilidade, mas muitas vezes saem de lá e ainda saem despreparados. Porque antigamente quando alguém ia para a faculdade, é porque ele já estava procurando, já trabalhava na área, já tinha uma visão daquela área, e ele queria trazer para si um complemento, um fortalecimento, né? Normalmente era assim, você trabalhava em alguma área administrativa da empresa, e aí chegava naquela época, você ia para uma faculdade para fazer administração, mas você já estava trabalhando, encaixava uma coisa com a outra. Hoje muitos jovens trabalham, ou melhor, estudam em uma área que eles nem conhecem, então muitas vezes ele passa anos lá, mas sai de lá com a teoria e sem a prática, e aí ele sofre, porque logo, se ele não tem uma atividade naquela área, ele acaba esquecendo parte daquilo que ele aprendeu, ou fica tão teórico que a prática fica faltando uma parte aí para concluir. E aí nós começamos a falar, peraí, eu preciso ouvir, mas eu preciso exercitar, porque quando eu ouço e exercito, ou seja, deixo aquilo entrar, o conhecimento entrar em mim, eu vou fazer coisas tremendas. Quando a palavra de Deus tem liberdade de entrar na sua vida, você não fica mais nivelado por baixo. Às vezes a gente ouve pessoas dizendo, porque se eu for crente, então eu não posso mais isso, então eu não posso mais aquilo, então eu não posso mais aquilo outro. O que ele está fazendo? Estando com o príncipe, o rei dos reis, o senhor dos senhores, mas pensando como mendigo. Porque na verdade, quando você está lá num palácio, você não pensa nas coisas pequenas, você pensa nas coisas grandes. Então quando a pessoa está em Cristo, falando do céu, ruas de ouro, muros de jasper, e coisas do tipo, salvação, liberação, tal, e alguém vai perguntar, mas por que não pode fazer uma tatuagem, ou por que não pode beber, ou por que não pode ir no baile funk, ou por que não pode, ele está perdendo toda a noção das maravilhas de Deus na vida dele, para tentar viver
O mundo, quase nada, temporário, passageiro, problemático. Por isso a gente tem que pegar a palavra, receber a palavra, mas colocar ela em nós. O príncipe, ele se torna príncipe quando ele vive como um príncipe, porque se ele estiver lá dentro do palácio vivendo como se fosse um empregado qualquer, daqui a pouco ele vai perder o respeito das pessoas, ele não vai se comportar à mesa, ele não vai se vestir adequadamente, quer dizer, ele vai quebrar toda uma estrutura e já já ele vai acabar sendo encostado por todos, porque não tem razão, né, para ter toda a elegância, ou todo o direito, ou todo o cuidado. A palavra de Deus é entre nós para nos tornar príncipes, para vivermos a glória, para sermos restaurados, abençoados, fortalecidos, renovados e agraciados com todas as promessas que vêm do céu. E é isso que precisa arder em nós, o desejo de viver o céu na terra, o desejo de viver a glória aqui, agora, já, porque a promessa é para esse tempo, não é para quando você morrer, porque senão a coisa fica tão teórica que você morre e larga aquilo. Não, não vou querer isso, é para agora. Você, quando ora o Pai Nosso, você não fala isso? Seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Você está pedindo para Ele o quê? Traz o céu para terra, quero agora. E Ele está dizendo sim, porque foi Jesus que ensinou essa oração. Se é feita a sua vontade, assim na terra como ela é feita no céu, pode fazer agora, pode abençoar minha vida agora, pode curar agora, pode liberar agora, pode prosperar agora, pode restaurar agora, pode trazer alegria, gozo, paz, que toda condição se multiplique sobre nós. Olha como a gente precisa entender o valor desse amor e o posicionamento que nós precisamos ter. Lá em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26, diz assim: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. O que Ele põe diante de você? A bênção e a maldição. É como se Ele dissesse: vou te dar a condição de escolha. Você pode escolher a bênção ou a maldição. A bênção virá quando ouvires os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando, que eu ordeno. Porém a maldição, se não ouvires os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Então Ele diz: eu coloco para você escolher, você quer a bênção ou a maldição? O que você escolhe? A gente é bobinho, né? Todo mundo a bênção. Aí Ele fala: a bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor. Peraí, então, se eu quero a bênção, eu tenho que ouvir os mandamentos do Senhor, porque se eu não ouço os mandamentos do Senhor, como está escrito aqui, que Ele manda, então eu passo para o lado de lá, para o lado da maldição. Então peraí, eu novamente estou entendendo que a palavra de Deus tem uma força especial para a minha vida. Lá em Romanos 10, 17 fala assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então peraí, eu vou ter força para vencer quando eu ouvir o quê? A palavra de Deus. Não é as músicas do mundo, não é palavras de autoajuda, mas é a palavra de Deus. Ele dá essa palavra para que você tenha força. E lá em Marcos 4:20 fala assim: e os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro 100 por um. Então ele fala assim: os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem. Por isso eles multiplicam um por 30, um por 60 e um por 100, né? Na Bíblia nós notamos que existem vários personagens que se tornaram heróis da fé. Estão contados lá em Hebreus capítulo 11, fala dos heróis da fé. E se tentarmos olharmos, perceberemos que os personagens ouviram a voz de comando de Deus, e mesmo com muitas dificuldades, assumiram colocar em prática a orientação do Senhor. Foi fácil? Não, com certeza não. Quando Noé teve que construir a arca, e ele nunca foi construtor de barcos, e num lugar tão diferente, e com um monte de gente contra, mas ele se posicionou. Abraão sair do meio da sua parentela, da sua terra, e ir para a terra que dissesse, sem saber para onde, foi fácil?
Com certeza não foi. Se você começar a pegar cada personagem aí da Bíblia, se falar de Isaac, de Jacó, se falar de Moisés, falar de José, de Josué, falar deles, você vai ver que todos eles passaram momentos de aflição, de vencer, de passar sobre, mas eles receberam uma palavra profética, uma palavra sobre eles, e eles ouviram e assumiram a palavra. Quando falou com Josué, ele falou o quê? Moisés, meu servo, é morto, passa tu agora este Jordão, o povo, leva eles, vai toda aquela palavra, e ele fala que não deixará ele só, que estará sempre com ele, mas não falou assim, ó, ninguém vai guerrear com você, vão ter guerras, mas você vai vencer, vão ter lutas, mas você vai vencer. E aí nós começamos a ver que as dificuldades estavam permitidas, mas a vitória estava determinada, e é nisso que nós precisamos nos, vamos dizer, preparar. Por quê? Porque a palavra de Deus está sendo ministrada sobre a sua vida, e com certeza você tem uma Bíblia em casa e lê, mas isso não quer dizer, ou nem sempre quer dizer, que você vai passar e não vai ter dificuldades. Talvez para você comprar sua casa, você vai ter dificuldade. Talvez para você comprar o seu carro, vai ter dificuldade. Talvez para você casar, você vai ter que vencer N situações. Talvez para você ensinar o seu filho, também. Talvez um dia você troque de emprego. Talvez um dia você monte uma empresa e ela passe momentos de aflição. Mas a promessa de Deus é que em tudo isso Ele estará com você, levando você à realização e à vitória. Por isso que eu preciso assumir a palavra, porque ela me traz visão de futuro, me traz determinação para a realização. Deus sempre respondeu com milagres e maravilhas a vida daqueles que ouviram e aceitaram as suas orientações. Ele sempre respondeu com milagres e maravilhas àqueles que aceitaram as suas orientações, e isso precisa estar no nosso coração. Quem quer andar com Deus? É fácil? Nem sempre, às vezes é meio complicado. Não é que é difícil, mas é que nós sempre comparamos a nossa vida com aquilo que nós gostaríamos de viver, sim ou não? Para a gente, fala a verdade, seres humanos, só entre nós aqui, né? Porta está fechada, só entre nós. A gente acha que se vier algo para nós e a gente não ficar satisfeito, não é de Deus. Mas se vier algo e alegrar o meu coração, então é Deus purinho. E vira e mexe, vem coisas que não são corretas, e a gente assume, porque satisfaz o nosso coração, porém, lá na frente traz consequências ruins, sim ou não? Pode ser simples, até alimentação. A gente pega comida, e aí os médicos, aí, os nutrólogos, né? Eles falam o quê? Se for bom para a sua boca, não é bom para o seu coração. Já ouviram isso? Ele quer dizer o quê? Que a maior parte das coisas, as pessoas gostam de comer, mas elas têm muito açúcar, tem muita gordura, tem muito sei lá o que, colesterol, sei lá, e aí a pessoa depois tem problemas, mas é aquilo que a gente gosta. Se eu perguntar quem é que tem raiva de refrigerante, ninguém levantou a mão? Tem uma mão ali, tem uma mão que não gosta. Mas você vê que tem uma mão que não gosta no meio de 400. Então você vê que proporcionalmente, né? Essa é a verdade. A gente acha que é bom, satisfaz. Só que muitas vezes Deus vai fazer ou vai preparar você para vencer. Imagina, ele falou lá para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para a terra que eu te disser. Se ele contasse para Abraão toda a guerra que ele ia passar pelo caminho, Abraão ia? Não ia. Se você começar a ver essas situações, vamos falar de José no Egito? José, né, teve sonho, teve isso, teve aquilo, foi muito feliz na visão, mas se contasse para ele que ele ia ser jogado na cisterna, vendido como escravo, ia ficar preso da cadeia, será que ele iria? Para nós, as dificuldades, elas assustam, elas nos prendem, nos desanimam. Só que se eu contar para você que é uma grande promessa sobre a sua vida, que Deus não chamou você para passar dificuldade, Deus chamou você para ser próspero, chamou você para ser cabeça, chamou você para ser uma autoridade na terra,
para vencer. Tua casa será abençoada, tua família será abençoada. Hoje você olha para você, mas não sabe o que vai ser, mas Deus está falando, você vai ter filhos, seus filhos serão ricos e prósperos, os filhos dos seus filhos serão muito abençoados, o futuro estará na sua casa e a realização nas tuas mãos. Você fará coisas que ninguém mais jamais viu. Você falou, opa, essa palavra eu quero, mas essa é a verdade. Deus quer dar a você uma capacidade, uma condição de ser totalmente diferente, mas assusta. Quando? Quando alguém diz para você, mas você vai ter que passar no meio da tribulação. E aí você fala, epa, esse negócio não é bom não. Mas o aprendizado, o melhor aprendizado é no deserto. O deserto é a melhor escola que alguém pode ter. Por quê? Porque lá você aprende a lidar com pouco, lá você aprende a respeitar o sol, o tempo, você aprende uma porção de coisas. A vida da pessoa que só tem coisas tranquilas, momentos fáceis, dinheiro no bolso, não forja, não forma uma pessoa forte. Forja uma pessoa muitas vezes mimada, mal acostumada e que qualquer coisa quer largar. Como é que estão hoje a maior parte dos casamentos aí, os juízes de paz falam? Os casamentos modernos, a maior parte se separam com maior facilidade. Mas por quê? Porque antigamente as pessoas lutavam para casar. Hoje eles casam com qualquer coisa, vou casar. Se não vai casar, vão amigar. Mas antes não, desde criança, a menina sonhava um dia, eu vou ter a minha casa, eu vou ser uma mãe, vou ser uma esposa, eu vou ter meu trabalho, eu vou cuidar da minha família, ela tinha os sonhos que ela ia firmando. Hoje o sonho é profissional. Não, eu quero um dia ser uma médica, eu quero um dia ser, sei lá, engenheiro, ser isso, ser aquilo, eu quero ter meu carro. O casamento já não é uma visão, já não é um projeto. E nós precisamos começar a restaurar em nós aquilo que vai trazer futuro, porque um bom casamento estabelece uma boa família. O que é uma família? Não é só o marido e a mulher, mas os filhos, os netos e tudo que virá depois disso dentro da casa. Quantas vezes você vai ter que ajoelhar e orar com seus filhos e eles vão aprender que Deus é provedor, que Deus cura, que Deus restaura, que Deus liberta. Aí você começa a formar elos fortes na corrente, ou seja, dali em diante vocês vão se alegrar com muitas coisas, porque estarão no mesmo propósito, vão vencer situações, e isso precisa entrar no nosso coração. Os ouvidos do Senhor sempre estiveram inclinados para os seus filhos, Ele sempre esteve pronto para responder aos que buscam socorro nele. Nós desacostumamos com isso. Nosso socorro às vezes é num amigo, nosso socorro às vezes é num remédio, nosso socorro às vezes é no gerente do banco, nosso socorro é em situações assim totalmente ligadas às coisas físicas. E nós esquecemos que nós fomos criados por quem? Por Deus. Você é corpo, alma e espírito. Tem uma parte em você que pertence a Deus e que fala diretamente com Deus, e que você nem percebe. Você tem um elo, uma comunhão, e você não usa. Já pensou se eu dissesse para você que você é parente, sei lá, neto do Silvio Santos? Você não ia dar uma abusada? Não ia tentar conversar com o bom velhinho lá? Não ia, deixa eu trabalhar pelo menos no Jequiti, deixa eu fazer isso, fazer aquilo, não ia não? Amado, as pessoas têm algo especial, têm o direito da herança e não usa. Você é filho de Deus, tem algo que te liga ao Senhor, e você chora sozinho, ou vai pedir ajuda para quem não tem muito para te ajudar, e Ele está à tua disposição para te abençoar. Ele quer trazer a você a condição da restauração, da liberação, de quebrar barreiras, de tirar impedimentos, e você está tentando argumentar para que as pessoas possam falar com você. Essa é a diferença. Nós precisamos vencer situações, e vencer situações é estar por cima, estar afirmado, e quem está afirmado é o Senhor.
é o Deus Todo-Poderoso. Então vá até Ele. Quando o ouvir, abre a visão. Deixa eu ler a palavra para você em Lucas 18, 35. Aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxesse, e chegando ele, perguntou-lhe: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Aquele moço tomou algumas atitudes que mudaram a vida dele. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? Quando o ouvir, abre a visão. Quando eu, primeiro, libero cura da alma. Fala, cura da alma. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. Ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. A cura da visão na vida de alguém começa bem antes do milagre de fato. Quando alguém vai ser curado, normalmente, né, quando a gente vai orar por alguém, a gente pergunta, primeiro, o que você quer? E segundo, você crê que o Senhor pode te curar? A gente dá a liberdade para a pessoa manifestar, para ela declarar. E alguns dizem não, outros dizem sim. Alguns dizem assim: olha, eu tenho dificuldade para crer. Mas quando a gente pega uma pessoa que ela já vem acreditando, que ela já vem imbuída de vontade, ou seja, determinada, é muito mais fácil, porque não somos nós que curamos, nós apenas apresentamos ela para o Senhor dos milagres, ou apresentamos o milagre para ela, o restante acontece naturalmente, porque o milagre está procurando quem tem a fé. Tem alguém que tem fé aí? O milagre está procurando por você, essa é a verdade. O pastor, o sacerdote, a pessoa que está ali orando, ele simplesmente une duas pontas. Ele não é fazedor de milagres, porque o dono do milagre é Jesus, porque a pessoa que precisa do milagre é aquela pessoa que está vindo, mas ele faz o que? Liga as duas pontas. Nós fazemos aqui, quase todas as quartas, um corredor aqui, orando pelas pessoas. Não é interessante que alguns no dia seguinte digam assim: eu fui curado, e outros digam: nada aconteceu comigo? O que é isso? Deus faz acepção de pessoas? Ou a pessoa que faz acepção daquilo que ela vai fazer? A gente daqui de cima, quem fica aqui, o pastor Fábio, eu, quem está aqui, a gente olha para o rostinho das pessoas, está aqui orando e olhando para o rostinho. Tem pessoas que passam chorando, clamando, pedindo, e tem pessoas que passam só com os bracinhos abertos, esperando ver se vai cair alguma coisa. E essa é a diferença. Tem pessoas que pegam, tomam posse, e tem pessoas que passam do lado, mas não tocam. Por quê? Porque há um ponto de intersecção, um ponto de ligação, sua necessidade e o poder. Ele já mandou. A palavra de Deus diz assim, que ele já deu ordem ao seu respeito, ou seja, já há uma bênção liberada para a sua vida, conforme a sua oração. Você tem orado por alguma coisa? Alguém tem orado? Sabe, se aparecesse agora o anjo do Senhor, né? Aparecesse aqui Gabriel, e dissesse: Deus mandou te entregar, fala. Você saberia falar? Exatamente o que é que você está clamando? O que é que você está buscando? Pois mesmo que você não fale verbalmente, quando você entra na dimensão, quando você entra no corredor, quando você vai receber a oração, você já está nesse propósito, já há um ligar, um estabelecer. Tem pessoas que quando entram no corredor, diz assim: meu cabelo ficou todo arrepiado, diz assim: nossa, nas minhas costas parece que veio um calor, alguma coisa.
Eu já orei por pessoas que de repente a gente começa a orar, a pessoa começa a suar, e ela termina dizendo: eu senti a presença de Deus, mas eu não sou dono de Deus. Deus se manifesta aonde Ele encontra espaço, e é isso que nós precisamos colocar no nosso coração. Por isso a cura da visão na vida de alguém começa antes do milagre, antes do fato, né? Para que haja a cura da visão, precisaremos vencer primeiro alguns impedimentos em nós mesmos. Ele se interessou, veja que ele foi perguntar, ele era o quê? Cego, e ele não estava vendo nada, mas ele estava ouvindo, e então ele ouviu o movimento, e ele quis saber o que é que estava acontecendo. Esse homem era cego, estava mendigando. Você já imaginou, hoje quando você vê uma pessoa que não consegue trabalhar, que tem algum problema, que está na rua pedinte, alguma coisa do tipo, ele já está com um semblante caído, desanimado. Mas imagina uma pessoa que além de estar em situação financeira precária, ainda é cego, ainda tem uma dificuldade. Como deveria ser esse homem então? Só que ao invés de ele parar, ele se move, se levanta, ele vai perguntar, ele se interessou. Imagino que ele vivia dessas esmolas, que não acreditava na possibilidade de voltar a enxergar novamente. Não existia razão, como ele ia enxergar? É algo muito importante. A alma ser curada é importante para que os seus sentimentos não bloqueiem a sua fé. Diga: minha alma ser curada é importante para que os meus sentimentos não bloqueiem a minha fé e assim impeçam o meu milagre. Se você não acredita, você está com a sua alma retida, está com a sua alma presa, e aí com certeza ela vai bloquear o seu milagre, porque você não vai acreditar, porque você não vai buscar, nem vai se levantar, nem vai tomar nenhuma atitude para essa situação. Mas ele, apesar de cego, apesar de mendigo, apesar de estar lá numa situação terrível, ele se posiciona, né? A Bíblia diz: se creres verás a glória de... Mas primeiro você tem que crer. Ele assumiu a primeira parte, ele ouviu, quis saber o que estava acontecendo e se interessou. Ele assumiu a parte do crer. Então este homem precisaria acreditar na possibilidade do milagre, e ele acreditou, ele se posicionou para isso. Segundo, estabeleça contato com o milagre. Diga: eu preciso estabelecer um contato com o milagre. Olha o versículo 37, disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele ouviu falar que Jesus fazia milagres e estava passando. Ele poderia fazer o quê? Ele é cego. Ele poderia tomar qual atitude? Apenas gritar, apenas chamar a atenção. Você sabe que muitos crentes, quando estão tristes, não oram, não clamam, não se posicionam, não fazem propósito, às vezes até não vêm à igreja. Eu estou muito triste hoje para ir na igreja, nem vou na igreja. Eles não estão chamando a atenção, ou eles não estão estabelecendo contato com o milagre, porque o que ele queria era o contato com o milagre. Quem era o milagre? Jesus. Jesus estava ali para fazer milagres, então ele precisava aferir o contato, chegar perto, tocar, fazer alguma coisa, e ele sabia, sozinho ele não conseguiria, as pessoas não iam dar esse boi para ele, essa manha para ele. Ele dispara a fazer o quê? Gritar, chamar, clamar, se posicionar. Será que nós estamos nos posicionando? Clamando, chamando a atenção, fazendo contato com o milagre? Porque quem acredita, se posiciona. Ele acreditou, ele ouviu falar: Jesus, aquele de Nazaré, está passando aí, ele faz milagres. Ele acreditou, ele assumiu isso. Espera aí, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele colocou: espera aí, eu preciso, eu sou o cara que estou desesperado, eu preciso da sua ajuda. Ele sabia como ir até ele? Não. Ele tinha como alcançá-lo? Não. Mas ele tinha liberdade de usar a sua boca.
Você pode estar sem dinheiro, você pode estar enfermo, você pode estar morando numa casa humilde, você pode ser rico, você pode ter uma baita numa casa. A sua boca é o poder da declaração para chamar a presença do teu Deus. Então você não pode parar. Você reparou que tem crente que dá glória a Deus toda hora? Reparou? Tem crente que fica, glória a Deus, oh aleluia, Deus é bom, esse Deus é maravilhoso, esse Deus é tremendo, esse Deus. Ele não perde o contato, ele não perde, ele reconhece quem é o Senhor do milagre e ele estabelece um contato. Para quê? Para que ele possa sempre estar na intimidade com esse Deus Todo-Poderoso. É algo que nós precisamos usar. Ele usou a palavra ao seu favor. Ele buscou chamar a atenção de Jesus, invocando a linhagem. Ele estava honrando Jesus. Porque quando você falava do rei Davi, você estava falando de um rei que todos honravam. Você lembra quando falaram que Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares? Ele era honrado pelo povo, ele foi conhecido por Deus como um homem segundo o coração de Deus, mas pelo povo como o rei do povo, aquele que tinha intimidade com o povo. E agora ele podia falar, né? Oh Jesus, estou aqui doente, Jesus, filho de Davi. Esse cara da linhagem de Davi, é como se ele dissesse, eu te honro, eu te reconheço, você tem parte com o Todo-Poderoso, você é de uma linhagem especial. Ele não fez um contato qualquer, ele começa chamando a atenção e honrando a Jesus, colocando ele na dimensão da promessa. Será que você tem pensado nisso? Quando você vai orar, como você tem orado? Você algum dia já reparou? Muita gente começa pedindo e termina pedindo. A oração dele é, ei, Jesus aí, me dá um dinheiro aí. Ei, Jesus aí, me dá uma cura aí. Ei, Jesus aí, não esquece que eu vou dormir, fica acordado para ver se eu não passo nenhum pesadelo. Mas pouca gente começa a oração do jeito que ela deve ser. Senhor, Tu és maravilhoso, tremendo, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, eu te amo, Senhor, como o Senhor é especial na minha vida, Tu és grande, oh Senhor maravilhoso. Aí você pede, e depois que você pediu o que você tem que pedir, você completa como? Dizendo, Senhor, eu sei que Tu podes, Tu és tremendo, Tu tem poder para fazer todas as coisas, o Senhor é grande, tremendo, glorioso, fiel, justo, verdadeiro, por isso eu tenho a certeza que hoje o Senhor tomou a minha causa nas Tuas mãos. A oração é composta dessas 3 partes, a oração correta, mas nós estamos ficando muitas vezes mal acostumados, e a gente já entra no, ei você aí, me dá um dinheiro aí, ei você aí, pedinte. Eu preciso lembrar com quem eu estou falando. Ele entrou nessa dimensão. Primeiro, mostrar o respeito, a honra. Depois, chamar a atenção para ele. E o Senhor completou, abrindo a porta para ele. Terceiro, venço os impedimentos. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O seu objetivo tem que ser maior que os impedimentos. O seu objetivo é maior que os seus impedimentos? Ou quando aparece um impedimento, você para logo? Você falou que você ia entrar num propósito de oração, que você, talvez, sei lá, o seu marido, sua esposa, ou sua casa, ou sua empresa, sei lá, você tinha um propósito, e que você ia fazer um propósito e tal, e aí no dia seguinte começou uma dificuldade. No dia seguinte, as coisas, sabe, um dia uma moça falou para mim, eu coloquei um propósito em casa, eu e meu marido, aí a gente começou num dia, no dia seguinte rachou a lenha. Eu falei, e você? Eu larguei, abandonei, tchau. Amado, propósito a gente não quebra, propósito a gente não abandona. Aquele povo diz, ei, para de enfadar o mestre, você está falando aí, Jesus está passando lá com a multidão, está curando as pessoas, está liberando uma palavra, está expulsando o demônio, e você gritando, para. O que você faria?
O que você faria, irmão? Você ia falar assim: eu não tenho sorte mesmo. Sabe, todo mundo está recebendo um milagre, mas eu não recebo milagre. É assim? Olha aí, Deus está falando. Amado, alça a sua voz, engrossa a sua voz, diga: eu não vou parar na metade não, o propósito é até o fim, eu vou receber a minha vitória, a barreira vai cair, o impedimento vai sair, o nome do Senhor vai ser glorificado, a porta vai se abrir. Você tem que ter isso no seu coração, acredite. Diga: o meu objetivo é maior que os impedimentos. Coloca isso no seu coração, quando você medir aonde você quer chegar. Entenda o que é que você está objetivando, porque os impedimentos, eles vão acontecer, de pequena, de média ou de grande ordem, mas o que importa é aonde você vai chegar. Quando a gente pega aqueles corredores, né, maratonista, ou até mesmo esse pessoal das Fórmula 1, Fórmula 3, eles sabem que no meio de uma daquelas corridas eles podem rodar, podem bater, podem capotar, mas ele não está olhando para isso, ele está olhando para o pódio, ele está olhando aonde ele vai terminar, ele está olhando a faixa que vão colocar nele, ele está olhando a grana que vai vir no bolso dele. Por isso todos os impedimentos não param ele pelo caminho, ele se esforça, ele às vezes dói as costas, dói o braço, bate o carro, tem uns que até morrem, mas ele não para, ele vai até o fim, porque o objetivo tem que ser maior que o impedimento, e aí a tua vitória está decretada. Nós precisamos entender isso, né? Se você se permitir ser bloqueado pelos impedimentos, é porque o seu objetivo não estava firmado. Quando nós não temos nosso objetivo firmado, é que o impedimento tira a gente do caminho, é que alguém disse que ia, mas deixou de ir, alguém estava querendo fazer, mas não fez, porque ele não estava firmado, ele não tinha aquilo no coração como propósito. Vou fazer, é isso mesmo, nada vai me tirar. Muitas pessoas ou situações podem se levantar para tentar bloquear o objetivo, mas somente você pode abandonar seu objetivo e assim por tudo a perder. Diga: só eu posso abandonar o objetivo e por tudo a perder. Só você. Ninguém pode tirar da sua mão quando é seu, mas você pode deixar cair quando você não segurar, quando você não fizer o que tem que ser feito. Não pare, seja determinado, acredite, não se cale até alcançar o objetivo. Jesus está te esperando com a sua vitória nas mãos, então tome posse, venha até Ele, porque Ele tem algo para te entregar hoje. Jesus tem coisa maravilhosa para colocar nas suas mãos, mas você precisa de posicionamento nessa situação. Quando ouvir, abre a visão. 4, estou preparado. Diga: estou preparado. Então Jesus, parando, mandou-lhe que trouxessem, e chegando ele, perguntou-lhe. Lembra que eu falei agora há pouco? Se o anjo viesse até aqui e fizesse a pergunta para você, qual seria a sua resposta? Qual seria a sua resposta? Você diz para Deus que queria muito alguma coisa, mas quando chega a hora você muda de opinião, você muda de posição, você não assume o que você começou, e Deus está te chamando para fazer uma mudança tremenda na sua vida, degrau por degrau. Se você subir 4 degraus de uma vez, a chance de torcer o pé é muito grande, mas se você subir degrau por degrau, você vai subir sempre, e nunca vai cair, porque você está estabelecido. Então grava isso. Jesus não se move pelo que os outros acham, mas Ele se move pela fé que as pessoas depositam nele. Ele não se move pelo que os outros acham. Lembra que eu falei agora há pouco? Que Ele já tem um milagre pronto para você? Ele se move
quando ele encontra alguém que está depositando a sua fé nele, que está esperando nele, que está querendo ver o que ele vai fazer. E é isso que nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos estar prontos para isso. Afinal, em quem você está acreditando? Na conversa das pessoas à sua volta ou na promessa contida de Jesus? Alguém tem promessa de Deus na sua vida? E você acredita nisso? Quanto você acredita nisso? Se tiver que passar no meio da dificuldade, se tiver que atravessar, né, o vale, você continua? Vai até o fim? Porque todo mundo, ou a maior parte das pessoas, eles gostam de ver o final, né? Eu já conversei com vários empresários, amigos e tal, e todos eles falam a mesma coisa. Agora que eu estou com um carro assim, agora que eu tenho isso, agora que eu tenho aquilo, um monte de gente diz para mim assim: nossa, você venceu fácil. Ele fala assim: não sabe a época que eu não tinha o que comer, né? A época que eu estava na pior, ninguém sabe. Porque alguém quer ser amigo de alguém que está sofrendo? Todo mundo quer ser amigo do camarada que está bonitão, né? Que está lá ganhando muito, que está lá, está tudo certo. Mas aquele cara que está sofrendo um monte, o pessoal fala assim: é melhor deixar ele, porque coitado, ele está tão mal, né? Deixa ele, não é assim? Deixa ele lá, vamos ficar junto do outro que está vencendo. E a grande verdade é essa, irmãos, que ninguém vai cuidar de você quando você está apertado, com dificuldade, mas todo mundo vai enxergar quando você sair do outro lado com um brilho especial. Então não pare na metade, vá até o fim, porque o que Deus tem para você é muito maior. Se for, afinal, em quem você está acreditando? Se for em Jesus, então esteja sempre preparado, porque Jesus vai mandar te chamar. Quando você acredita em Jesus, em algum momento Ele vai te mandar chamar. Alguma coisa vai acontecer. E qual será a tua postura nessa hora? O que você vai fazer naquela hora? Vai mudar de posição? Vai desacreditar? Vai voltar atrás? O que você vai fazer? Ou você vai falar: não, esse é o primeiro estágio da minha vitória. Esse é o primeiro estágio. Quantas pessoas não podem ter riqueza? É verdade. Tem pessoas que quando tem riqueza estraga casamento, estraga noivado. Quando tem riqueza cria problema na família. Quando tem riqueza, acaba entrando pelo álcool, às vezes até pela droga. Quando tem riqueza, cria situações que prejudicam na vida dele e das pessoas que estão à volta. Por quê? Porque não tem estrutura para ter a riqueza. Porque quando você tem estrutura para ter a riqueza, por mais dinheiro que venha, nunca vai te derrubar. Você vai sempre saber lidar com aquela situação. Você vai sempre saber separar essa situação que pode prejudicar a tua vida ou da tua família. Então, fique ligado, né? Esteja preparado, porque quando Jesus te chamar, vai acontecer. E quando acontecer, você vai poder glorificá-lo e bendizer o nome dele, né? Quinto e último, quando o ouvir abre a visão, quando eu creio, me posiciono e glorifico. Olha o que ele fala: dizendo o que queres que te faça. E ele diz: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o glorificando a Deus, e todo o povo vendo isso, dava louvores a Deus. Agora entra os que estão em volta, entra aqueles que estão acompanhando. Jesus pergunta para verificar se ele estava pronto para receber, né? Por que Jesus foi perguntar para ele: o que você quer que eu te faça? E ele falou lá: Senhor, que eu veja. A gente naturalmente fala assim: poxa, lógico, com certeza ele queria ver. Meu irmão, quantas vezes Jesus foi perguntar para pessoas o que eles queriam, e o que eles falavam era tanta bobagem que não valia nem Deus ajudar. É verdade. A pessoa está precisando de um dinheiro, e ele quer um dinheiro, ele tem um dinheiro, mas ele paga as contas momentâneas, mas ele não pensa na vida dele posterior. Ele não pensa em organização, ele não pensa em uma prosperidade contínua, ele não pensa em restabelecimento, às vezes, da própria família, ele não pensa, às vezes, no negócio dele se organizar. E aí, daqui a pouco, ele está tendo outros
problemas. Por isso, nós temos que estar prontos, porque quando Jesus te perguntar, Ele tem que encontrar em você um posicionamento. Meu irmão, imagina Jesus chegando aqui agora e falando para você: o que é que você quer que eu faça por você? O que você responderia para Ele? Um por vez. Ele vai mandar por em fila. Se Jesus chegasse aqui na sua frente, você ia ainda querer falar alguma coisa? Eu agarro nele, meu irmão, para ele sair, ele vai ter que sofrer. Se eu ver, agora vai ter que ficar. Não vai embora mesmo. Mas você imagina que Jesus estava naquela época olhando para esse homem, disponibilizando uma mudança para a vida dele. Ele sabia o que ele estava acontecendo ali. Se você pegar o último versículo, fala assim: logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. Quando você entra na dimensão de Jesus, você muda. A tua visão, talvez do enxergar, se fosse talvez uma outra pessoa, ele sairia correndo e ia mostrar para o vizinho, para a avó, para a tia, para os amigos, e olhar para o mar, para ver o mar bonito, e olhar para as plantinhas, para ver como é que era, olhar para os bichinhos. Seguiam glorificando a Deus. Algo mudou dentro dele. Ei, encontrei o Senhor dos senhores, encontrei o Eterno, o Todo-Poderoso, aquele que vive, aquele que reina. Esse é o Messias, o Filho de Deus na terra. Ei, vou atrás dele. E a família, desculpa, outro dia eu vejo, outra hora eu vejo, eu quero mais é ver Jesus. Quando você tem propósito com Ele, quando você clama por Ele, quando você busca por Ele, quando Ele aparece, tua vida muda, tua visão muda, tua estrutura muda, teu propósito muda, teu objetivo muda, porque as coisas da terra já não são mais tão importantes, mas você vai querer viver a glória de Deus, o poder de Deus. Esse cego aqui, ele mostrou na hora a mudança que aconteceu. Ele recebeu o seu milagre e ele imediatamente saiu atrás de Jesus. E o melhor de tudo, e todo o povo vendo isso, dava louvores a Deus. O Senhor foi glorificado através do milagre, porque aquele homem recebeu o milagre e ficou grudado em Jesus, como se falasse assim: Ele é o Senhor do meu milagre. Quem é o Senhor do seu milagre? Então, meu irmão, leva ele para casa, guarda ele com você, não solta dele de jeito nenhum. Qualquer coisa, clama a ele, chama a ele, porque eu tenho certeza que quando você ouvir, a tua visão vai se abrir. Quando você ouvir, a tua visão vai se abrir. Ele começou a clamar, Jesus ouviu ele e falou: vem cá, vou falar com você. E quando ele ouviu Jesus falar, a vida dele mudou. Hoje Jesus está falando com você para mudar a sua vida, para mudar o seu projeto, para mudar a sua Liki subri comodou que labrasse na barrasse canta, Niki subriou que na barrasse anta labachai, Nebra cara subicanta rabai, e que sobrecana labasobe canta. Deus não tem nebecanai limites, o Senhor não tem limites, Ele está pronto a tomar a tua vida, a mudar a tua história, a liberar o teu caminho, a restaurar a tua condição. Badache pladei cantarabai. Você só precisa se liberar para isso.